Olá, meu nome é Liz e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma oportunidade de negócios. O que vocês buscam nessa nova oportunidade de negócio? Um futuro diferente? Ou independência financeira? Ou passar mais tempo com a família? Ou talvez ter uma vida um pouco mais saudável, né? Ou realização pessoal? O que move vocês a buscar esse novo negócio? Você se considera um empreendedor? Se você acha que sim, você é um empreendedor, então esse negócio é para você. Porque esse negócio ele vai precisar da força e do engajamento de um empreendedor. O Brasil hoje é o país onde o empreendedorismo mais cresce no mundo. Porque o brasileiro realmente tem um perfil de ser empreendedor, de se arriscar, de ter motivação, de seguir em frente. E os números do empreendedorismo no Brasil são muito expressivos. O Brasil, como eu falei, é o número 1 no mundo, né, em empreendedores, e ele é seguido por outros países, também em desenvolvimento, como a Malásia, a África, a Singapura, mas também é seguido por países já desenvolvidos, como a Espanha, Canadá, Estados Unidos. Então, existem novos empreendedores em todos os países do mundo. 70% desses novos empreendedores do Brasil hoje, eles estão em busca de uma oportunidade diferente de trabalho, ou querem crescer, eles buscam isso. E apenas 30% das pessoas vão para o empreendedorismo por necessidade, ou porque a empresa onde trabalharam fechou, ou porque perderam o emprego, né? Então, a maioria das pessoas planeja realmente ser empreendedor. A legislação no Brasil vem mudando e vem favorecendo cada vez mais os novos empreendedores. E é impossível falar em empreendedorismo sem pensar numa franquia, porque quando a gente pensa em abrir um negócio próprio, sempre gera uma insegurança. E é comum que as pessoas pensem que uma franquia é uma opção mais segura, porque tem uma empresa por trás, que tem know-how, que tem experiência, que conhece o mercado e que vai dar pra gente informações e ensinar a gente a fazer o negócio da melhor maneira possível. Quando a gente pensa em abrir uma franquia, o que a gente tem que levar em consideração para saber se vai ser um bom negócio, um negócio viável? A gente tem que saber qual é o custo inicial de investimento, qual é o tempo do retorno deste investimento, quantas horas você vai trabalhar, quantos funcionários você vai precisar ter, qual é a capital de giro que você vai precisar colocar nesse negócio, qual é o custo operacional dessa franquia e, principalmente, a gente precisa analisar qual é o custo, né, dessa franquia inicial, né? Então, existem franquias hoje que custam entre 20 e 50 mil reais, mas a maioria das franquias das grandes empresas gira hoje em torno de 150 mil reais. E isso é só para você poder usar a marca dessas empresas. Quando a gente pensa em qual é o tipo de franquia que a gente vai abrir ou qual é a área do negócio que eu vou abrir, é muito importante que a gente consiga analisar tendências de mercado. As tendências de mercado são coisas que as pessoas estão passando a fazer que não faziam no passado ou que vão fazer no futuro, né? Porque se a gente consegue entender o comportamento das pessoas, como vai ser nos próximos anos, a chance da gente acertar qual é o negócio no qual a gente deve investir é muito maior. Quando a gente fala em tendências, existem várias tendências que no passado a gente nem imaginava que seriam importantes. Por exemplo, o celular. Houve um momento onde as pessoas nem viam necessidade de ter um celular. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas não conseguem mais se imaginar sem um celular. Outra tendência de mercado era a ração para os cachorros. Esse tipo de alimentação, antigamente, ela não existia. As pessoas davam para os cachorros, para os animais, as sobras das suas refeições ou faziam uma comida própria para o cachorro. Mas hoje em dia, a grande maioria dos brasileiros e das pessoas no mundo oferece para os seus animais ração. Outra tendência de mercado, que é essa que é importante para nós, é a tendência da saúde e do bem-estar.
As pessoas sempre consideraram a saúde uma questão importante, mas antigamente a gente acreditava que ter saúde era uma questão de sorte, né? E hoje em dia a gente já sabe que manter a saúde é uma questão de hábitos, né? Então que a gente sabe, hoje a gente tem informação para ajudar a gente a tomar decisões favoráveis para a gente manter a nossa saúde. Tá? Então essa é uma tendência de mercado muito forte e é nessa tendência de mercado que eu vou me concentrar hoje. Quando a gente faz um panorama da população no Brasil hoje, a gente consegue saber números, por exemplo, quase 11% da população brasileira hoje ainda é de fumantes. 17,9% da população brasileira é de obesos. 28,5% da população brasileira se preocupa em fazer algum tipo de atividade física e mais de 70% da população brasileira, principalmente nas grandes cidades, sofre de estresse. A grande consequência desses maus hábitos são sedentarismo, obesidade e má alimentação. Esse tema é um tema tão importante que hoje a gente vê na capa das principais revistas do país reportagens sobre o assunto, sobre a obesidade, sobre o diabetes, sobre a má alimentação, sobre radicais livres e doenças novas, mas a gente vê também na capa dessas revistas as soluções para esses problemas, matérias sobre novas atividades físicas, sobre novas rotinas, sobre curas de doenças que não existiam antes, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento disso. A gente sabe que é muito importante para manter a saúde a questão da alimentação saudável. E quando a gente fala em números da alimentação saudável no Brasil, eles são números muito altos. Por exemplo, esse mercado gira hoje mais de 35 bilhões de dólares por ano. 98% foi o crescimento deste mercado entre 2009 e 2018. E hoje o Brasil é o quarto maior mercado da alimentação saudável no mundo. Na década de 1980, a expectativa de vida era de 62 anos. Hoje, em 2018, a expectativa de vida do brasileiro já aumentou para 75 anos. Então, isso mostra que as pessoas estão vivendo mais e, de preferência, elas querem envelhecer com saúde. Quando a gente fala numa pessoa de 50 anos, numa mulher de 50 anos ou num homem de 50 anos, hoje em dia a gente pensa numa pessoa ativa, uma pessoa que está trabalhando ou que está viajando pelo mundo, ela raramente está aposentada com a cidade, ela tem uma vida e ela busca passar a viver mais ou menos mais 20, 25 anos de idade. Antigamente, uma pessoa em torno de 50 anos já era considerada idosa. Agora, quando a gente fala em alimentação saudável, surge na nossa cabeça uma série de dúvidas. Por exemplo, quantas calorias eu devo comer? É melhor comer carboidratos ou proteínas? Essa comida, ela é orgânica ou ela tem agrotóxico? Como é que eu faço para eliminar os alimentos que não são saudáveis, mas que eu gosto de comer? Enfim, existem uma série de questionamentos que as pessoas fazem ao redor desse tema. E aí é importante que a gente conheça essas respostas. Quando a gente fala de tendência de mercado, é muito importante que a gente conheça um fator chamado Baby Boomers. Baby Boomers é uma geração de pessoas nascidas após a Segunda Guerra Mundial, na década de 60 aproximadamente. No Brasil, eles nasceram durante a ditadura, né? E elas são pessoas que marcam de forma muito presente essa questão da tendência de mercado. Por exemplo, quando os baby boomers eram crianças, eles nasceram, foi quando surgiu a questão da papinha de bebê. Eles foram a primeira geração a consumir papinha de bebê. Quando eles estavam com mais ou menos 10 anos de idade, na primeira infância, a questão da qualidade do número de brinquedos, a importância do brincar começou a se tornar mais presente na vida das pessoas. Quando eles chegaram aos 30 anos, a questão do mercado, o grande boom do mercado na época, foi a questão dos carros. O número de carros em relação ao número de habitantes cresceu muito.
Quando eles chegaram a ter mais ou menos 40 anos, a questão foi um crescimento muito grande do mercado imobiliário, né? E depois disso, quando eles chegaram aí a uns 45, 50 anos, a questão dos computadores e celulares. Foi o grande crescimento do número de celulares e computadores no mundo. Hoje, os baby boomers representam 1/3 da população mundial e eles estão hoje com uma idade entre 50 e 70 anos. No momento, o que eles buscam é envelhecer com saúde e ter uma qualidade de vida maior. E então, novamente, se a gente acompanhar as características dessa geração de baby boomers, a gente vai ver que a questão da tendência da saúde e bem-estar é muito importante. Os baby boomers, eles formam um grupo muito poderoso de consumidores porque eles têm um alto poder aquisitivo. Mas, além disso, eles são consumidores extremamente exigentes. Então, não basta você querer vender um produto ou um serviço para eles. Você precisa oferecer um produto ou um serviço de alta qualidade, senão eles não vão ser seus consumidores. Agora, se você acha que eu posso te ajudar a decidir o que fazer com todas essas informações, é só você assistir o próximo vídeo.